Esse é o projeto Goiânia em Tom Maior, um projeto do Sistema Sagres de Comunicação para comemorar os 86 anos da capital do estado de Goiás, que serão completados no dia 24 deste mês. O nosso entrevistado de hoje é o secretário de Finanças, Alessandro Mello, o homem que mexe com o dinheiro da Prefeitura Municipal de Goiânia. Secretário, na prestação de contas do prefeito na Câmara Municipal, ele disse que Goiânia está superavitária. Goiânia está superavitária e qual é o valor desse superávit caso esteja? Bom dia, Kleber. Goiânia está superavitária. Nós conseguimos reverter uma situação negativa do ponto de vista fiscal. Goiânia tinha muitos problemas financeiros e hoje nós temos uma situação bastante equilibrada, com um superávit pequeno, mas um superávit positivo, que garante que a gente tenha essas obras todas em andamento aí para investir na cidade e melhorar a vida do goianiense. Em cifras, secretário, pequeno quanto? Quanto é que Goiânia tem em caixa assim a mais? O superávit nominal que foi apresentado lá na Câmara, salvo engano, acho que 180 milhões, 160, 180, alguma coisa assim, não lembro o número exato. Isso depois de descontar dos pagamentos de juros e encargos da dívida, né, que não são grandes, são coisa pouca, nós devemos ter um superávit que até o quadrimestre que gira em torno de uns 50 milhões, que é o que está garantido esse recurso para fazer os investimentos e as obras que o prefeito tem anunciado. Pois é, uma pessoa que o senhor deve ter estudado muito nos seus cursos de gestão, administração, sobretudo financeira, é Henri Fayol, e ele falava que em economia não existe milagre e não existe nada que seja feito fora da ordem matemática. Esse dinheiro veio de onde, se a cidade é a mesma? Veio de muito trabalho, Kleber. Nós fizemos um trabalho muito grande de recuperação da receita do município. A receita do município de Goiânia cresceu na gestão do prefeito Iris Rezende mais de 50%, a receita própria, né? Então, um trabalho muito grande de cobrança, de exigindo que o contribuinte pague aquilo que é devido. Além disso, um trabalho de controle da despesa pública. Então, a despesa pública de Goiânia foi toda revista, foi toda redimensionada, nós reorganizamos a despesa pública e fizemos uma readequação também do nosso sistema previdenciário, que é um dos grandes problemas que todos os municípios, estados e até o governo federal enfrenta, haja vista essa reforma previdenciária que está sendo discutida no governo federal, que nós já fizemos a nossa no final de 2018, o município de Goiânia já fez a sua reforma previdenciária. Pois é, eu quero conversar com o senhor sobre a Previdência, porque esse assunto é importante para as finanças da cidade nesses 86 anos. Mas eu ainda vou insistir nessa questão do superávit. Quais foram os tributos que renderam mais para a Prefeitura? ISS e o IPTU, que são os tributos, não só eles, mas o ISTI também. Para você ter uma ideia, o ISTI é um crescimento maior crescimento, apesar do ISTI representar menos recurso, menos volume de recurso, mas nós, de 2017 para 2018, nós saímos de um ISTI que ficava em torno de 50 milhões por ano para um ISTI de 108 milhões no ano. Então, nós mais que dobramos o ISTI de 2017 para 2018. E o que é? Fruto de cobrança, de trabalho, de intensificar. Nós criamos um projeto, quando eu assumi a Secretaria de Finanças, que chama Fisco em Ação. E o que é esse projeto? É exatamente isso, é da gente colocar a administração tributária na rua para mostrar para o contribuinte que ele precisa pagar o imposto dele, que todo mundo pagando o imposto, nós conseguimos reverter esses recursos para benefício da cidade. Tivemos um incremento no IPTU e no ISS, principalmente no ISS. O ISS era muito pouco trabalhado, Kleber. Por exemplo, vou te dar alguns exemplos. Nós, com a ação que nós fizemos no setor de educação, né, Goiânia tem muitas escolas, muitas universidades, cursinhos. Com o Fisco em Ação e as ações que nós fizemos no setor de educação, nós mais que dobramos a receita do setor. Então é esse o trabalho que foi feito. Goiânia, ela era muito ineficiente com a sua administração tributária. Nós revertemos isso e o resultado disso é 50% a mais. Para você ter uma ideia, nós temos uma receita de administração própria que gira em torno de 1 bilhão por ano. 50% a mais significa 500 milhões a mais. Pois é. Quando o senhor assumiu, a sua primeira entrevista foi à Rádio 730 à época, hoje Rádio Sagres 730. Eu participei e o senhor disse, olha, não vai ter reajuste abusivo, não é essa a ideia para resolver o problema financeiro da cidade de Goiânia, mas nós vamos zerar a sonegação. Zerou?
Zerando, não, né? A gente ainda tem trabalho para fazer. Eu te falei que não zerava. Zerou ainda não, mas nós diminuímos muito, Kleber. A sonegação na cidade de Goiânia hoje, ela é muito menor. Hoje o contribuinte na cidade de Goiânia, ele preocupa com a fiscalização municipal. Antes ele não preocupava, né? Hoje, quando o administrador ele vai fazer qualquer coisa, ele pensa duas vezes. Não, acho que aqui, se eu fizer, eu vou ter dor de cabeça, né? E isso tem mostrado o incremento da receita do município. Tá certo. O senhor falou sobre a Previdência, antecipou um assunto. A Previdência Goiânia antecipou-se à reforma previdenciária. E aí, a partir desse momento, a Previdência também passou a ser superavitária, está empatando a receita ou ainda corre atrás de prejuízo? Não, a Previdência ainda é deficitária no município de Goiânia, né? Nós fizemos uma readequação, mas o sistema previdenciário, ele, conforme foi originado, Kleber, é muito difícil de você equilibrar ele de uma hora para outra. Então, nós fizemos um planejamento de que a Previdência de Goiânia ela vai se equilibrar daqui uns 30, 40 anos. Então, o que foi feito? Foi feito um redimensionamento, né, um reajuste, nós diminuímos, não um reajuste de cobrança, mas um reajuste das regras de distribuição dentro da Previdência. E aí nós diminuímos de um déficit que a gente tinha mensal que beirava os 47, 48 milhões para um déficit de 20 milhões ao mês, 20 e poucos milhões por mês. E aí com esse déficit de 20 e poucos milhões por mês acaba sobrando 20 milhões na conta quase todos os meses. E a gente manteve o patrimônio do Fundo de Previdência, o Fundo de Previdência continua com o mesmo patrimônio e crescendo. E abrimos alternativas para o município em termos previdenciários. Por exemplo, nós vamos em breve estar com a Previdência Complementar funcionando. Ou seja, os servidores... Em breve quando? Só para a gente ter uma noção. A lei já autorizou, a lei aprovada lá em 2018, ela já autorizou a Previdência Complementar. O que falta fazer? Falta a gente abrir um plano previdenciário complementar para os servidores de Goiânia. E aí nós estamos estudando se a gente vai trabalhar junto com o Instituto de Previdência Complementar do Estado, que é a Previcom, ou se nós vamos trabalhar com o do município de São Paulo, né? Se a gente vai trabalhar com o do governo federal. A legislação que está sendo discutida no governo federal está abrindo a possibilidade de que esses institutos de previdência complementar sejam também administrados por instituições bancárias. Então, isso tudo nós estamos estudando e aguardando para poder tomar a decisão mais benéfica, tanto para o município quanto para o servidor. Explica para o servidor como funciona a Previdência Suplementar e como a complementar e como a Prefeitura pretende fazer essa implantação. Previdência complementar, ela coloca um teto, né? A Previdência, o regime próprio, ele vai garantir a Previdência do servidor até o teto, que é 5 mil e alguma coisa. E os servidores que ganham acima disso, que não é a maioria, é a minoria que ganha acima de 5 mil e alguma coisa, eles saem do regime próprio e vão para essa Previdência Complementar, que é como se fosse uma poupança obrigatória. E aí ele assegura um salário maior na pós-aposentadoria, Exatamente. Graças a uma contribuição maior com uma outra instituição que não é a Previdência própria. Exatamente. E a gente, muito provavelmente, nós vamos fazer algum tipo nós não queremos instituir o próprio Instituto de Previdência Complementar do município, porque financeiramente não faz sentido. Nós temos que criar uma estrutura e uma estrutura que começa deficitária, ou seja, nós vamos aumentar a despesa no setor previdenciário. Então, a solução mais vantajosa vai ser a gente aderir a algum Instituto de Previdência já existente. O senhor já respondeu a minha próxima pergunta, porque criar um sistema de previdência complementar próprio é mudar o problema de lugar. Tira ele daqui, põe ele dali e continua com o abacaxi na mão. Né? Bom, presidente, uma outra coisa que quando o senhor tomou posse, o senhor falou sobre a questão da Comurg, né? E falou que a prefeitura teria que tomar muito cuidado com a Comurg, sob pena da prefeitura ficar sem condição de ser gerida, da gestão ser travada. Como é que está a Comurg hoje? Goiânia faz 86 anos agora, dia 24 de outubro. Nesse momento, a principal companhia do município está como? Kleber, ela está muito melhor do que estava 2 anos atrás, quando o prefeito chegou à administração municipal, mas ainda precisa de cuidados. A Comurg ainda é um ponto de atenção na administração municipal, ainda tem um sinal amarelo na Comurg. É preciso dar continuidade no que tem sido feito. A Comurg, nós fizemos um choque de gestão lá no início, né? Há 1 ano, 18 meses atrás.
com demissão de quase 1.000 servidores, outros ajustes foram feitos na Comurg também. Mas esse trabalho não parou, ele continua e ele não pode parar. Ele tem que ser continuado, porque nós temos uma empresa que é inchada, uma empresa que ela não é eficiente, ela não é estável economicamente falando, e esse trabalho tem que ser feito continuamente para a gente buscar esse equilíbrio. Então, hoje a Comurg ela ainda pesa mais para o contribuinte do município do que deveria, mas já é muito menos do que era quando o trabalho começou. Para você ter uma ideia, em números, a Comurg custava aos cofres do município, somando tudo que ela custa, em torno de 45 milhões, e hoje ela está em torno de 32, 30 e poucos milhões por mês, ou seja, uma economia de quase 10 milhões por mês. Pois é, ou uma redução no déficit de quase 10 milhões, né? Ainda não, a gente não pode dizer ainda que seja um lucro, mas naquela época, o senhor disse, olha, a Comurg tem entre 2.000 e 2.200 funcionários desnecessários que recebem mais do que trabalham, que foram colocados lá sem o devido cuidado, que nós vamos tirar. Não tirou os 2.200. Todos ainda não, mas já tirou bastante e se você olhar a Comurg, Kleber, você vai ver que está tirando, cada dia está tirando um pouquinho. Por que não tirou todos, já que não há necessidade e foram pessoas que a maioria entraram de uma forma irregular para o serviço público? Não é que elas entraram de forma irregular, elas entraram e depois ao longo do tempo elas foram absorvendo benefícios que foram acima de benefícios normais, digamos assim, faziam parte do conselho consultivo e dava benefício a si próprios. Grande parte desses casos já foram retirados. Só que o prefeito teve dois cuidados. Um, de não causar um trauma social, com uma demissão muito grande em massa na Comurg. E dois, de ter o cuidado de a gente não paralisar a Comurg. Imagina uma situação da gente mandar 3.000 servidores da Comurg de uma vez embora e isso vira uma comoção social, tanto externa quanto internamente na empresa, e a empresa para de funcionar e para de atender a população. Então, o trabalho tem sido feito para não dar trauma. Então, você vê, no início da gestão, nós tínhamos problema de lixo, tinha lugares que ainda reclamavam, aqui não está colhendo o lixo corretamente aqui, está faltando, ainda tem lixo na rua. Hoje você não tem mais essas reclamações, Hoje você não chega na administração mais reclamação, tem um mês que não passa caminhão de lixo na minha porta, não existe mais. A cidade está bem limpa, está bem melhor do que estava antes. O que a gente precisa é continuar o trabalho que tem sido feito. O fechamento da Comurg, que chegou a ser cogitado no início da gestão, está descartado? Não, nunca está descartado, porque a Comurg ou ela se viabiliza ou ela não tem solução, Ela está sendo trabalhada para se viabilizar. Mas se chegar a algum ponto e a gente entender que o trabalho todo que foi feito ainda não chegou no resultado que precisa chegar, no resultado mínimo, provavelmente vai ter que se mudar o rumo. Mas o trabalho que tem sido feito tem se mostrado positivo. Então, o prefeito tem entendido que está no caminho certo e que vai continuar tentando nesse formato. Mas isso tudo pode mudar, depende de como que a Comurg vai caminhar. Nós estamos dando um passo grande agora com a Comurg, que nós vamos tirar os equipamentos que são locados, que têm um custo elevado, e nós vamos colocar equipamentos novos na Comurg. Então a Comurg vai ter caminhões novos, vai ter equipamentos novos próprios. Nossa estimativa é de economia com essa mudança. A diretoria da Comurg também acredita que isso vai ajudar a enxugar os custos da Comurg. Nós vamos ver na prática se isso vai acontecer. No início da gestão, o senhor já tinha essa ideia, mas aí, de acordo com suas palavras, não podia fazer isso porque as empresas tinham um contrato que asseguravam a permanência delas dentro da Comurg. Esses contratos venceram ou houve um acordo? Eles vencem agora no final do ano, esses contratos, e a gente vai repor com equipamentos próprios. Então, é tudo fruto de um planejamento, Kleber. Foi feito... Quando o prefeito tomou a decisão de manter a Comurg, foi feito um planejamento de reestruturá-la, E aí a gente está dando esses passos conforme planejado para chegar a um resultado que a gente espera que seja o equilíbrio total da empresa, que ainda não está hoje, mas com esses passos que estão sendo dados, a gente acredita que seja possível a gente ter uma empresa economicamente viável
espaço aí de 3, 4 anos. Eu tenho duas perguntas para a gente encerrar a nossa entrevista. A primeira delas, Goiânia chega agora aos 86 anos, como é que será o IPTU quando Goiânia estiver já entrando no ano de 87 anos? Ele vai estar redimensionado, nós vamos ter uma forma mais justa de cobrança de imposto, setores que já foram nobres e hoje não são mais, estão pagando impostos como setores nobres, setores que são verdadeiras ilhas, estão pagando imposto como periferia da cidade. Isso vai ser corrigido, secretário? Kleber, nós tentamos, né? Nós mandamos uma proposta de reforma tributária para a Câmara, infelizmente os vereadores entenderam que não era uma boa proposta, colocaram mais de 50 emendas na proposta, o prefeito achou que o debate com esse tanto de emenda e com esse tanto de posições que os vereadores colocaram não era saudável, resolveu retirar o projeto e nós acabamos perdendo uma janela de oportunidade de ter um IPTU mais justo na cidade de Goiânia, né? Eu pessoalmente ainda não desisti, mas não acredito que nessa gestão do prefeito Iris a gente vá tentar novamente, até porque se a gente enviasse o projeto novamente o ano que vem, ele só valeria para o próximo prefeito, né? E o prefeito Iris não vai deixar uma proposta dessa, porque a reforma tributária ela é sempre uma incógnita, né? A gente planeja, a gente prepara tudo, mas como ela vai funcionar na prática, ninguém tem certeza. Então, nós queríamos fazer isso na gestão do prefeito, porque a responsabilidade era do prefeito, o controle era dele, a gente tinha segurança do que estava fazendo, mas não vamos deixar uma proposta que acabe impactando para um próximo prefeito. Vamos torcer aí, de repente o prefeito decide caminhar para a reeleição, e aí ele caminhando para a reeleição, numa próxima gestão a gente volta a discutir a questão tributária do município. Essa entrevista está sendo feita por causa do projeto Goiânia em Tom Maior. A forma do sistema Sagres de comunicação de homenagear e debater a cidade. O senhor é goianiense, secretário? Eu sou goianiense porque ganhei o título de cidadão goianiense lá na Câmara. Infelizmente eu gosto muito de Brasília, mas hoje Goiânia, sem dúvida nenhuma, é a cidade do meu coração, a cidade onde eu constituí minha família. Os meus 2 filhos são goianienses e eu sou goianiense de coração e legalmente também sou, porque eu ganhei o título de cidadania lá na Câmara. Pois é, então vou te fazer aqui agora o comendador daqueles que receberam o título de cidadania, que não tiveram o privilégio de nascer nessa cidade, como eu, por exemplo, que tive esse privilégio de nascer em Campinas e nós ainda doamos as terras para fazer Goiânia. O senhor tem uma ideia, tanto que Campinas é importante, mas eu faço do senhor o comendador para cumprimentar a todos aqueles que, como o senhor, são goianos reconhecidos pelas cidades sem ter nascidos aqui. Eu fico muito feliz de Goiânia ter me recebido, Kleber. Goiânia, para mim, foi uma bênção de Deus, mudou minha vida, construí minha família aqui, casei aqui, construí minha carreira profissional em Goiânia. Então, eu devo tudo a Goiânia e tento devolver para ela pelo menos um pouco de tudo que ela me deu, trabalhando e tentando ajudar a cidade a desenvolver e crescer. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Kleber. Um prazer estar conversando com você e com a Sagres. E a gente volta agora para os estúdios.